Beleza. Bom, então, a apresentação que eu vou fazer hoje para vocês são 3 partes. Primeiro eu vou mostrar a informação geral aqui do módulo B, tá? Então, como acessar o Moodle, aonde acessar os roteiros da simulação. Depois eu vou falar brevemente dos critérios de correção e depois a gente vai fazer um exemplo de um mini relatório, tá? Simular no Spice e confeccionar o relatório juntos. Então, beleza. Então aqui, ó, essa aqui é a página do Moodle. Para entrar no módulo B, agora vocês vão ter que clicar aqui na parte esquerda dele, eu estou com o mouse, entrar em módulo B, e daí vai aparecer a tela aqui com as informações necessárias. As principais pontos que eu quero ressaltar é que é fundamental aqui que todo mundo veja o primeiro vídeo do professor Pedro, que é a introdução à disciplina. Tem um PDF que tem a ementa, tem o material didático que a gente vai utilizar, e tem mais 2 links que eu coloquei aqui no quadradinho vermelho. Um é a nota sobre o trabalho de simulação, que é o motivo desse vídeo, né? Lá vai estar falando sobre como instalar o PSpice, alternativas ao PSpice, como que deve ser o trabalho digitado, e depois tem um questionário também, que é o questionário sobre as regras do módulo B, que é só para vocês estarem cientes das datas, da forma de correção que a gente vai seguir. Então, eu peço que vocês tomem bastante atenção nesses itens para não ter problemas no futuro. Tem uma outra questão aqui, ó. Todas as atividades do Moodle, vocês podem marcar elas como concluídas. Então, você, por exemplo, você viu um arquivo aqui de texto, após ler eles, vocês podem vir nesse quadradinho aqui em vermelho que eu estou, clicar nele, que a atividade vai ficar marcada como concluída. Isso é importante porque algumas atividades que a gente vai programar, elas são bloqueadas e só dá para desbloquear elas se alguns pré-requisitos forem atingidos. E algum deles é concluir a atividade. Então, façam isso também. Beleza? E agora aqui, a nossa média desse módulo B, tá? Ela vai ser composta de 3 atividades. A primeira são lista de exercícios, são 2 listas, que é basicamente exercício do rasável, são bem simples. A gente não está querendo que vocês façam o máximo que possam, tá? A gente quer que vocês, no ritmo de vocês, façam o possível. Então, se vocês conseguirem fazer pelo menos metade da lista, independente da resposta estar certa ou não, vocês vão ter a nota da lista. A segunda atividade aqui são os testes, são 6 testes, no mesmo esquema que a gente fez no teste passado. E, por último, o trabalho de simulação, que serão 3 trabalhos. Então, aqui, ó, na página do Moodle, as 3 simulações, elas estão juntas, simulação B1, simulação B2 e simulação B3. Vocês clicam nela, tá? E vai ter todas as informações necessárias para cada simulação. Aqui no caso, ó, essa aqui é a simulação B1. Ela deve ser entregue no dia 29 desse mês, tá? Eu peço que vocês entreguem no máximo até a data, porque se for entregue depois, como tem muitas pessoas aqui, tem 150 alunos no Moodle, vai ficar difícil da gente organizar isso e a gente vai ter que ser mais rigorosos. Então, eu peço que entreguem até a data. Não esqueçam de colocar o arquivo sempre em PDF para facilitar a nossa correção, porque assim a gente pode dar um feedback mais fácil para vocês, tá? E preste atenção aqui embaixo, ó, tem 2 arquivos, um deles é o próprio roteiro do experimento e o outro é novamente os critérios de correção. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Pronto. Legal. Bom, agora aqui a nossa segunda parte da reunião é o critério de correção. Dentro daquele arquivo que eu falei para vocês da nota de trabalho, tem escrito tudo certinho e detalhado. Aqui, ó. Mas, de forma geral, o software que a gente vai usar na simulação vão ser 2. Primeiro, na simulação B1, a gente vai fazer a simulação de uma junção PN e a gente vai utilizar um aplicativo web. Então, não é necessário instalar nada. Vocês vão só entrar no site e simular os parâmetros da junção. Já para a simulação 2 e 3, a gente vai utilizar um simulador de circuito elétrico, que no nosso caso a gente recomenda que seja o PSpice, porque ele é um software mais utilizado na indústria, na academia,
ele é gratuito, a versão que a gente vai utilizar, só que o problema dele é que ele só é compatível com Windows. Então, para quem utiliza Linux ou Mac, a gente criou um tópico lá na página da disciplina que tem umas soluções para quem não utiliza Windows. Tá? Então, acessem lá, ó, vou colocar aqui, ó. Lá na página superior do curso tem uma parte de avisos em fora de dúvidas. Vocês clicam em fora de dúvidas que vai ter ali todas as explicações, tá? Mas as principais alternativas seriam o LT Spice, NG Spice, Mac Spice e Vault Spice. Se alguém começar a utilizar algum programa e quiser compartilhar experiências, responda aqui nesse tópico que é legal para ajudar os outros alunos, tá? E agora sim, o objetivo final aqui dessa reunião, o critério da correção. Eu tive muito dúvidas de alunos que mandaram e-mail achando que o relatório ia ser muito comprido, que o relatório fosse demandar muito tempo. A primeira coisa que eu quero salientar é que não é um relatório científico. A gente quer um relatório técnico que seja direto. Só que o fato de ser direto não significa que ele possa subentender informações. Vocês vão ter que... o que a gente quer dizer com isso? Se você vai fazer uma simulação de alguma coisa, você tem que explicar o que você vai fazer. Então, uma forma de fazer isso, a forma mais fácil possível, copiem o enunciado. Se vocês copiarem o enunciado, fica mais fácil para a gente, na hora de corrigir, entender em qual parte vocês estão. Então, copiem o enunciado, copiem também a figura que vocês vão simular, porque cada aluno vão ter resistores diferentes. O trabalho é individual e se vocês notarem lá no relatório, quando vocês abrirem, o valor da resistência, da capacitância, ela varia de aluno por aluno. Então, sempre coloquem o circuito que vocês vão simular, para a gente saber o que está acontecendo. Segunda coisa, quando vocês vão simular no PSpice, vocês têm que falar qual simulação que vocês estão fazendo. É uma simulação de transitório, uma simulação AC, DC, qual que é o step time que vocês estão usando, qual que é o tempo inicial e final da simulação, tá? As figuras, elas têm que estar sempre legíveis. Às vezes você fez a simulação certo, colou lá no trabalho, mas não dá para ler. Ela está com resolução ruim, ou você cortou o eixo, os números estão pequenos. Apesar de parecer algo que não é esperado que aconteça, eu já corrigi relatórios dos anos anteriores, e isso é muito comum. Quando isso acontece, não tem o que a gente fazer, não tem como a gente saber se está certo ou errado, a gente acaba dando errado. Então, tome muito cuidado, tá? Sempre verifiquem se a legenda, se a figura está correta, se as escalas estão ok. Eu vou mostrar para vocês depois aqui no simulador o que acontece e a gente vai fazer juntos. Outro ponto, legenda. Sempre aqui, coloque uma legenda que identifica o circuito. O que eu quero dizer com isso? As legendas, elas têm que ser autoexplicativas. Se uma pessoa que esteja olhando o relatório quiser só olhar na figura e entender o que está acontecendo, ela tem que apenas ler a legenda e tem que ter todas as informações lá. Ela não tem que procurar no resto do texto. Isso é muito bom porque facilita também para a gente situar a correção, e quando uma correção fica mais limpa, quando ela fica mais fluida, aumenta as chances da gente dar uma nota melhor. Então, peço para vocês tomarem muito cuidado com as legendas. Por fim, a parte mais importante do relatório é a discussão. Ela sempre é fundamental. Na maior parte das vezes, a gente tenta no roteiro fazer perguntas do que a gente quer direcionar a discussão. Só que mesmo quando não há perguntas, sempre vocês devem discutir o resultado. Porque o resultado em si é só pegar o circuito que está lá no roteiro, colocar no PSpice e mandar ele simular. Mas o que ele significa? O que vocês querem dizer com aquele circuito, com aquela figura? Nessa parte que entra a discussão. Daí, sempre que possível, vocês devem comentar o que está acontecendo com a parte da eletrônica. E também, se eu estou pedindo para vocês simularem um circuito, por exemplo, na questão 1, um circuito com resistor, e na questão B, um circuito com capacitor, o que mudou de um circuito para o outro?
sempre que possível, façam essas comparações. Beleza. Então, agora aqui, ó, o critério de correção, ela será composta de, vamos dizer, 4 fatores. O primeiro é a nota máxima da questão. Vai estar lá no roteiro. Por exemplo, questão 1A vale 2 pontos. Então, o NQ é a nota máxima da questão, vale 2 pontos. Na sequência, a gente tem 3 critérios de correção. O primeiro vai ser o resultado, o segundo vai ser a forma e o terceiro vai ser a discussão. Tá legal. Esses 3 critérios, cada um deles vão poder variar de 30% a 100%. Então, mesmo que você não faça algum deles, erre algum deles, a nota mínima de cada um vai ser 30%. Eu vou explicar agora aqui em detalhes cada um desses critérios, mas no final vai ser feita uma média geométrica, então a gente vai multiplicar esses 3 resultados. Por que a média geométrica não é aritmética? Porque os 3 são igualmente importantes e quando um está faltando, os outros 2 acabam não significando nada. Não adianta ter uma discussão que não tem resultados ou um resultado sem discussão. Tá? Então vamos lá. Aqui, ó, resultados. O que a gente vai avaliar? Se o resultado estiver ilegível ou incoerente, por exemplo, eu peço para simular uma coisa e o resultado está mostrando outra coisa. Ou o circuito está errado e o resultado final deu uma coisa diferente do esperado. Nesse caso, vai ser dado 30%. Se você simulou o circuito correto, mas por algum motivo colocou, sei lá, uma resistência errada, usou algum parâmetro errado, a nota mínima vai ser 40%, mesmo que esteja errado. O resultado parcialmente correto, que seria o meio certo, a gente vai avaliar como 70%. O resultado parcialmente correto, com pequeno deslize, eu vou explicar mais para frente o que é um pequeno deslize, mas é, por exemplo, um erro de unidade, faltou uma medição, faltou alguma coisa, tá? A gente vai dar 90%. Totalmente correto, 100%. Por fim, nos trabalhos são solicitadas algumas medições. Se você mostrar a figura, mas não tiver ali a medição, a gente vai descontar 30%. Ok. Próximo critério, discussão. Se não houver discussão, ela estiver incoerente, a gente vai dar 30%. Se ela estiver meio certo, 70%. Se estiver faltando uma pequena coisa ou um pequeno deslize que você cometeu, 90%. E a discussão totalmente correta, 100%. Daí tem 2 casos aqui abaixo que eu coloquei que me perguntaram. A primeira é o seguinte: se a discussão ela estiver errada, mas esse errado é porque o seu resultado estava errado. Se apesar disso ela estiver coerente com o seu resultado errado, não importa, a gente vai dar a nota conforme os critérios acima. Então, se você fizer uma discussão coerente a partir de um resultado errado, você pode ter 100% da nota de discussão. Porém, tem um segundo caso aqui, ó. Se a sua resposta, se a sua discussão estiver certa, conforme o gabarito, por exemplo, estou esperando que vocês respondam que o fenômeno observado é devido à capacitância do diodo. Essa é a resposta esperada. Porém, se o seu resultado não permitir ver isso, não tem como você concluir isso. Então, se a sua resposta, se o seu resultado não permitir que você chegue na discussão que você teve, vai ser uma discussão incoerente. Entenderam essa parte? Beleza. Por último aqui, é a forma, a nota da forma. O que a gente vai avaliar aqui? A nota mínima vai ser 30%. Se você contextualizou, está aqui em vermelho, ó, 20%, o que é contextualizar? Contextualizar, basta você pôr ali um enunciado para falar o que está acontecendo, colocar a figura que você está simulando do circuito e colocar os parâmetros da simulação. Aí já está ok, já contextualizou. Ah, desculpa, o circuito está fora, o circuito é 10%, os parâmetros da simulação. E por último, se há uma legenda. Então aqui, ó, a legenda que mais vale, 30%. Bom, antes de começar aqui a simulação, alguém tem uma dúvida nesse ponto? Senão eu vou começar a nossa simulação.
É, tenho uma dúvida. Eu creio que no slide que você está me ouvindo, Tô ouvindo. no slide que você estava falando sobre como seria a nota final, você colocou que a nota vai ser o produto das dos, dos, dos pedaços de nota. Aí. Isso. Aí é o produto ou vai ser a média geométrica? Se fosse a média geométrica, teria que fazer a raiz Não, quádrica. é produto. É o produto. Então é que se for assim, se eu tirar 0,3 em uma e um no resto, eu vou ficar com 0,3. Se fosse geométrica, aí eu tiraria 0,6, alguma coisa assim. Não, o critério vai ser esse aqui, ó. É um produto deles. É o que está lá no roteiro. É a nota dos resultados vezes a forma vezes a discussão. Se você apresentar só a discussão sem resultados, sem resultado, a nota máxima é 30%. Porque a gente não consegue avaliar um resultado sem discussão ou uma discussão sem resultado. Ok. Ô, Eric, eu tenho um questionamento, porque isso que ele levantou é uma coisa interessante, porque, né, tecnicamente isso não é uma média geométrica, é menos, um Não, eu resultado falei menor errado. do que uma média geométrica, porque tá abaixo de 1, né, a raiz elevaria a nota. No caso que um aluno tira, sei lá, 1 na forma, eu estou chutando aqui, 1 na forma, 0,7 no relatório e 8 na discussão. Eu acho que não acho justo esse aluno receber uma nota de 5,5, que é o que ele receberia por essa forma. Você acha justo? Para ele receber Ah, 0,7 no resultado, não tem 0,8, sim, na discussão tem 0,7, sim, tá? Se a gente vê aqui o critério, ó, 0,7 no resultado, ele é o meio certo do resultado. E sim, se ele receber 70% na discussão, é o meio certo da discussão. Então, meio certo da hum, discussão, meio certo resultado, vai dar uma nota final de 50%. tá, justo. Que a gente já simulou vários casos, e Sim, como a nota mínima é 30%, está deslocada não está de 0 a 100%, é de 30 a 100, no final ele vai ficar conforme o esperado. uhum, Quando esses critérios não são expostos, cada professor corrige os seus relatórios, né, individualmente, ele dá uma nota final para cada questão. Dentro dessa nota final, ele já está levando em conta esses três fatores. Ele está levando em conta a forma, o resultado e a discussão. Se um deles estiver ausente, em geral, o professor vai dar 0. Tá? Por exemplo, se você tiver uma discussão sem resultado, a nota final é 0. Aqui não, aqui a gente ainda está dando alguma 30%. Mas, rigorosamente, não dá para avaliar o resultado sem discussão, uma discussão sem resultado. Beleza? Bom, mas assim, ó, eu vou explicar agora o relatório e qual o motivo dessa reunião. O motivo principal é que a gente quer que todo mundo tire 100% em resultados e 100% em forma. Onde a nota vai poder variar vai ser na discussão. Na discussão que você vai ter que entender o circuito, pensar um pouco mais. Se você não cometer os erros que eu vou apresentar aqui no relatório de resultados e de forma, não tem por que tirar menos que 100% nessas duas. Tá? Vamos lá. E se vocês verem bem aqui na nota, se você tirar 100% em resultado, 100% em forma, e tirar um meio certo na discussão, você já tem 70% na nota final. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso relatório que eu vou fazer com vocês. Eu tenho um link, eu vou compartilhar ele com vocês aqui no chat, tá? Vocês podem abrir para conseguir ler melhor. Cadê o chat? Aqui. Tá. Então, eu tô com ele aqui na tela. Quem quiser abrir o link, fiquem à vontade. Então, aqui, ó, a gente tem um circuito. Ele pede, simula um circuito retificador de meia onda, conforme a figura abaixo. Considere VI uma fonte senoidal de 100 volts e o resistor de 1K. Utilize o diodo componente 1N4002. Daí ele pede duas coisas. Na letra A, apresenta as formas de onda
da tensão na carga, ele escuta, e meça a tensão média e o ripple. E depois, na letra B, ele vai pedir para medir a tensão e a corrente no diodo e medir alguns parâmetros dessa tensão, como a tensão de condução, tensão reversa e corrente de pico no diodo. Antes de começar, todo mundo que estava fazendo o curso chegou já a ver diodos antes de começar o curso EAD? Ou alguém ainda não viu diodos antes de começar o curso EAD? Eu acho que quem era da turma do Fabiano teve só Ampiop, né? E diodo era a turma do Pedro, né? Tá. Vou fazer assim, ó. A gente não vai entrar nos detalhes do diodo, é mais um exemplo aqui para a gente conseguir entender o relatório, mas eu vou tentar explicar de forma bem simples o que a gente tem que entender aqui do diodo nesse circuito. O diodo, quando a tensão aplicada sobre ele for idealmente positiva, ele vai deixar passar corrente como se fosse uma chave, tá? Tensão quase zero. Se a tensão for negativa, ele vai ser um circuito aberto e não vai passar corrente. Então, o que a gente espera nesse circuito? Que quando a senoide, que tem uma tensão senoidal aqui na entrada, ela seja positiva, o semiciclo positivo vai passar e o semiciclo negativo não vai passar. Então, ó, vou pegar aqui o meu simulador no SpacePice, deixa eu dar um zoom. Ó, por enquanto, o circuito que eu tenho lá é esse aqui. Eu tenho a fonte 100 Vamp, que a amplitude está em 100 volts, e a frequência 60 Hz, o resistor de 1K. Só aproveitando aqui a live com vocês, tomem cuidado de quando for usar o SpacePice, quando tiver algum símbolo que seja mega, não coloquem o M grandão, tipo mega, se vocês colocarem assim, tá errado, tá? Isso é muito comum. O SpacePice não diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, se vocês colocarem o M grandão, ele vai entender como milli. Se quiser o mega, tem que escrever MEG. Só um detalhe que eu lembrei agora, que é comum acontecer uns erros aí. Bom, beleza. Aqui está o circuito. A primeira coisa que tem que fazer é criar aqui um profile de simulação ou editar o já existente. Então, vamos editar ele aqui. Tá. Aqui, ó, na análises, eu tenho o tipo de análise. Quando eu falo para vocês no relatório colocar os parâmetros da simulação, são esses valores que eu quero saber. Eu quero saber se vocês estão fazendo uma análise transiente, o runtime, vou colocar start save data after 0 segundos, eu quero ver desde o início da simulação. E aqui ó, tem um parâmetro que é muito importante, que é o passo máximo da simulação. Se eu não colocar nada, ele vai calcular sozinho e às vezes minha figura ela pode ficar um pouco recortada, vai ficar com uma resolução meio ruim. Então, para o caso de uma fonte senoidal 60 Hz da rede, 10 micro é um valor ok, tá? De qualquer forma, nos relatório 2 e 3, principalmente no 3, acho que ele sugere para você qual valor usar. Vocês ajustam aqui, dão um ok. E vou dar play. Tá. Então aqui ó, eu estou com o meu resultado. Para inserir alguma equação, você pode apertar Insert, né? E colocar aqui o que você quer ver. Então na letra A, ele pede para ver a tensão na carga e a corrente na carga. Então vamos pegar aqui, ó, tensão no resistor. Esse aqui é a tensão no resistor. E vou colocar também a corrente no resistor. Aqui é a corrente no resistor. Então tá aí. O que acontece se você pegar e colocar essa figura no relatório? Ela está errada?
tecnicamente ela não está errada. Se você olhar aqui no gráfico embaixo, onde eu com o mouse, você consegue ver o mouse falando nisso? Sim, dá pra ver. Sim, a gente consegue ver o mouse. Tá legal. A tela inteira tá aparecendo bem. Tá legal. Então aqui, ó, tecnicamente a corrente e a tensão estão aqui. Mas vocês estão conseguindo ver a corrente no gráfico? Não dá para ver ela, porque a escala da corrente é muito menor que a escala da tensão. E apesar de parecer algo bobo, tipo, é comum, não comum, mas eu digo que algumas vezes acontece nos relatórios. Então, o cuidado que eu peço para vocês tomarem é sempre verificar no gráfico se tudo que vocês querem mostrar está visível. Como a gente faz, então, aqui para visualizar as duas? Tem duas formas. Na verdade, tem três. Uma, a primeira mais fácil, seria fazer duas figuras diferentes. Primeiro eu faço uma figura para tensão e outra para corrente, coloco as duas no relatório. Tá? A segunda forma é criar eixos diferentes na mesma figura. Vou pegar e dar um zoom aqui. Pronto. Aqui. Ok. Tá. Como faço isso? Eu clico no meio do gráfico, tá? E depois eu clico aqui em plot, Ctrl Y, adicionar eixo. Perceba aqui na esquerda que agora eu tenho o eixo 1 e o eixo 2. Para selecionar entre um e outro, é só clicar na parte vertical do eixo. Por exemplo, eu quero mudar para o 2, eu clico aqui. Tá vendo que tem esses dois sinais aqui de maior? Tem dois maiores aqui. Ele está indicando que eu estou mexendo no eixo 2. Se eu clicar no eixo 1, o sinal do maior mudou para cá. Então, ó, consigo selecionar o eixo. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou clicar no eixo 2. Eu vou pegar a corrente. Vou clicar na corrente. Vou dar um Ctrl X. Vou clicar no gráfico e apertar Ctrl V. Agora sim, ó, consigo ver a tensão e a corrente. Só que se vocês colocarem assim, a gente não vai descontar ponto. Tá certo. Só que vocês concordam que tá meio bagunçado? Tá uma cruzando a outra, tá meio difícil de enxergar? Nesses casos, quando acontece isso, a melhor opção é criar um subgráfico. Como eu faço isso? Eu venho aqui em plot, clico adicionar um novo gráfico à janela. Agora eu tenho dois gráficos. Eu posso pegar uma delas, apertar Ctrl X, clicar no meio do gráfico de cima, Ctrl V. E agora aqui eu tenho os dois gráficos separados. Tá? As duas formas estão corretas. Vocês, cada um decide como prefere usar, como ficar mais confortável. Tá? Eu vou mostrar agora aqui no relatório como ficaria essa parte no relatório. Eu já fiz ela, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Tá aqui. Ó, isso aqui é o relatório que eu iria entregar para o professor. Tá? Eu colocaria meu nome, o nome da disciplina, e colocaria o enunciado. Eu ia copiar o enunciado exatamente do jeito que ele está no roteiro. Simula o retificador tal, utilize o diodo tal. Daí eu escrevi aqui embaixo, ó, aqui foi eu que escrevi. O circuito da figura 1 foi simulado usando a análise do tipo transiente com os parâmetros, olha aqui, ó, t-stop de 100 milissegundos, máximo step size de 10 microsegundos e start save data after 0 segundos. Na sequência, eu peguei e coloquei a figura do meu PSpice. Essa figura aqui não é a figura do roteiro. É a figura minha, a figura que eu realmente simulei. Tá? Eu peguei e coloquei uma legenda. Figura 1, esquemático do retificador da meia onda simulado. V1 é uma fonte senoidal de 100 volts de pico de 60 Hz. Com isso aqui, é mais do que suficiente para que é mais do que suficiente para qualquer pessoa que esteja lendo o relatório entenda o que está acontecendo. Você tem que imaginar mais ou menos assim. Se uma pessoa qualquer que não esteja fazendo o curso, você pega um engenheiro lá de uma empresa e dá para ele o seu relatório, ele vai conseguir entender o que está acontecendo? Ele não tem acesso ao roteiro. Ele tem que ser capaz apenas de ver seu roteiro e entender o que está acontecendo.
Com essas informações que eu coloquei aqui, deu para entender que você pegou isso aqui e simulou, tá? Daí aqui, ó, na sequência. Letra A, copia enunciado. Apresenta as formas de onda da tensão na carga e discuta. Meça a tensão média e o ripple. Peguei aqui, a letra A é só tensão na carga. Então, ó, em vermelho, na legenda aqui, ó, forma de onda da tensão na carga do circuito retificador de meia onda apresentada na figura 1. Em vermelho é apresentada a tensão na carga qual circuito é esse? A figura 1, resistor R. E em verde é apresentada a média da tensão na carga. O cursor foi usado para medir V de pico igual a 99 volts e V médio igual a 33 volts. Eu vou voltar com vocês aqui no circuito que eu não fiz a medição, né? Vou mostrar para vocês como que faz. Apenas a tensão. Vou tirar a corrente, tá? Aqui com a tensão. Então, ó, como faz a medição? Você clica nesse ícone aqui de toggle cursor e você pode usar o botão esquerdo e direito do mouse. Então, se eu quero medir a tensão de pico, basta pegar e mover ele até aqui a tensão de pico e pegar aqui essa quadradinho e observar qual o valor medido. Então, ó, eu estou usando o cursor vermelho. Então, aqui, Y1 é o cursor vermelho, está em 99 volts. Quando vocês forem colocar no relatório isso, é necessário que essa janelinha aqui do cursor, essa janelinha que eu estou movendo aqui, ela tem que estar no relatório. Porque se vocês não colocarem essa figura no relatório, colocar só a simulação, não tem como eu ver que vocês efetuaram uma medição. Então, se vocês colocarem essa figura e lá na discussão, falar o valor do valor de pico, mas não mostrar esse quadradinho, a gente vai descontar ponto por causa disso. São tudo detalhes que, se vocês prestarem atenção, não tem por que perder ponto. Mas por isso a gente está fazendo essa live para deixar tudo claro, tá? Para não cometer esses erros. Então, voltando aqui. Agora tem que pegar e gerar a tensão média. Como faz para calcular a tensão média? Você duplica essa onda, Ctrl+C, Ctrl+V. E em uma delas, você vai pegar e clicar 2 vezes seguida no mouse, em cima da onda, tá? Cliquei 2 vezes. E vai pegar e vai editar a expressão aqui embaixo. Para tirar a média, a gente usa a expressão AVG. Então, AVG, abre e fecha o parênteses. E aqui eu tenho a média. Tem outro detalhe aqui que você tem que tomar cuidado, que é, se vocês olharem para a média, você percebe que ela está variando, principalmente no início. Ela começa em 0, sobe, tá? Se a gente for pensar no circuito retificador, ele vai estar funcionando durante minutos a horas. Ele vai ficar horas ligado, milhares de ciclos de onda. Faz sentido calcular a média pensando nesse instante inicial? Não faz, né? Então, cuidado de medir a média no instante inicial. Sempre peguem a média mais para frente. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar a média mais para o final. Daí tá correto. Então tá aqui. Terminei a legenda e agora vou para a discussão. A discussão que eu coloquei é aqui, ó. Quando o diodo conduz no semiciclo positivo da senoide de entrada, a tensão na entrada é aproximadamente a própria tensão na entrada, e quando a tensão na entrada é negativa, o diodo não conduz e, portanto, a tensão de saída é nula. Ou seja, a tensão na carga semiciclo positivo da entrada, o que resulta na frequência 160 Hz. Utilizando o circuito de meia onda, obtivemos uma tensão média de 33,2 e uma tensão de ripple de 99 volts. Daí eu comentei na sequência. Isso não é necessário, mas eu coloquei a mais aqui, ó. Esse circuito é pouco eficaz em manter uma tensão constante. Ele serve apenas para cortar os semiciclos negativos. Vocês perceberam aqui que a resposta foi super direta? Foi aí 1, 2, 3, 4, 5, foram 7 linhas. Dá para fazer em 5. Não é necessário escrever muita coisa para conseguir nota máxima, tá? O que não pode acontecer é faltar alguma informação. Vocês têm que responder as perguntas que está lá e comentar o que está sendo observado na figura. Então, ó, tem essa figura, e eu estou observando ali a figura vermelha, que tem hora que eu tenho uma bundinha ali, tem hora que não tenho.
que significa isso daí? O que está acontecendo? Se eu falar que o semiciclo positivo está passando, negativo não, já está correto. Tá? Bom, eu acho que não dá para a gente continuar fazendo no simulador, que vai tomar muito tempo. Eu vou só pegar com vocês e colocar aqui as formas de onda do relatório para a gente ver onde podem estar os erros que a gente pode cometer, tá? Ó, letra B. Apresente a forma de onda da tensão e da corrente no diodo. Nessa tensão de condução e a corrente de pico no diodo. Aqui, ó, a primeira figura que eu coloquei um X é aquilo que eu tinha feito com vocês. Eu coloquei a tensão e a corrente na mesma escala. Não dá para ver a corrente, então está errado. Já à direita, é aquele segundo caso que eu usei a mesma figura, mas com eixos diferentes, que dá para ver, só que está meio confuso. Aqui não teria problema, vocês não vão perder nota, mas a forma que eu acho melhor pelo menos, é essa aqui de baixo. Eu usei 2 gráficos, a de cima e de baixo. Daí vamos ver como que ficou a legenda dessa figura. Aqui, ó, figura 3. Forma de onda da tensão e da corrente no diodo D1 do circuito retificador de meia onda apresentado na figura 1. No gráfico superior, em vermelho, é apresentada a corrente no diodo. Que diodo que é esse? É o diodo da figura 1, chamado D1. No gráfico inferior, em verde, é apresentada a corrente no diodo. O cursor foi usado para medir uma tensão reversa de 100 volts e uma corrente de pico de 99,1 mA. Observe que na minha legenda, no final dela, que eu coloquei depois do valor medido uma coisa entre parênteses. Isso não é necessário, mas por que eu coloquei isso? Porque tem lá a figura e tem aquele quadradinho lá que está as medições, meu probe cursor. Como que são referenciadas essas medições? Se eu olhar lá, ó, tem o medidor Y1 e Y2. Eu tenho a corrente e a tensão. Então, eu coloquei aqui que é o medidor 2 e a tensão. Mas não é necessário, tá? Se vocês colocarem apenas que o cursor foi usado para medir a tensão de menos 100 volts, uma corrente de 99 mA, já está super ok. O que não pode é esquecer de falar na legenda que foi medido isso. Tá? Porque, às vezes, você coloca na figura o quadrado lá com as medições, mas não colocou na legenda. A legenda ela serve para indicar o que vocês querem que o leitor observe na imagem. Então, se tem um número lá especial, um número que vocês mediram, de importância para o trabalho, ele deve ser indicado na legenda. Tá? Tome esse cuidado. Aqui eu coloquei um detalhe. Ó. Eu apresentei aqui em cima, nessa figura, a tensão e corrente no diodo. Porém, dá para ver nessa figura a tensão de condução do diodo, quando o diodo está conduzindo? Se eu for ver bem, não dá para ver. Porque ó, a tensão de condução do diodo, lembrem lá, quem já viu pelo menos na parte de diodos, ela vale 0,7, 0,8 volts. Como eu estou mostrando a tensão no diodo em todo o tempo, ela está indo de 0 a menos 100. Então, eu não consigo ver direito essa tensão de condução. Então, o que eu tenho que fazer? Gerar uma nova figura que dê para observar a tensão de condução. Então, aqui embaixo, eu fiz isso. Ó, eu dei um zoom no tempo e dei um zoom na escala. Daí, agora sim, eu consigo ver ali na parte plana de cima que a tensão de condução no diodo é ali de 0,7, 0,8 volts. Tá? Então, fiz aqui a mesma coisa, figura 4. Forma de onda da tensão no diodo. A escala foi ajustada para evidenciar o momento de condução e o cursor foi usado para medir VD1 é igual a 808 mV. Bom, na sequência aqui a discussão. Qual que é a discussão que a gente tem que fazer? Primeiro aqui, a gente tem que observar que a tensão de condução foi de 0,8. Foi pedido no enunciado que a gente medisse isso aqui. Então, tá certo. Daí eu comentei, esse valor é compatível com o esperado, visto que os diodos de potências apresentam o VD1 ligeiramente maior que 0,7. Tá? Se vocês medirem o resultado, sempre que possível, respondam se esse resultado ele é compatível com o que vocês estavam esperando. Porque o resultado faz sentido.
Então, sempre comente quando for possível. Daí eu continuo aqui embaixo. No tempo restante, quando o diodo não conduz, entre parênteses, que seria o semiciclo negativo da tensão na entrada, a tensão reversa é igual à própria tensão na entrada. No pico, essa tensão reversa vale 100 volts. Quanto à corrente, notamos que quando o diodo está conduzindo, a corrente segue a tensão na carga. Isso é devido ao fato da carga ser puramente resistiva. Então, mais uma vez, a resposta é super direta. Ela tem aqui 8 linhas. Poderia ter sido escrita em 5, tá? Não tem que encher muito relatório, é ir direto. Só ressaltando que não pode acontecer é deixar coisas subentendidas ou faltando informações. Agora a gente vai para a parte 2 do relatório. Licença, professor. Wikipedia, vamos voltar então aqui, ó. Você tira perder nota nesse relatório. Diga? Você ia perder nota nesse relatório. Vai para cima rapidão. Volta ali, por favor. É que você botou 0,8 milivolts. Exatamente. Perdeu Então, nota já, viu? Não merece ganhar nota. Aqui a gente iria descontar, mas o que seria descontado aqui? Para a discussão, tá certo? É só para ser... encher o saco mesmo. Não, tipo, eu sei que tá errado, mas essas coisas que aconteceram no relatório, por erros pequenos, a gente não vai descontar. O que a gente vai descontar são erros realmente, no caso, resultados. Um circuito simulado errado, tá? No caso da discussão errada. Se os valores estiverem certos ali na simulação, mas for um erro, sei lá, de português, um erro de atenção, a gente não vai descontar disso, tá? Agora aqui, ó, aqui seria uma coisa que a gente vai descontar. No caso da figura anterior, eu falei aquilo para vocês da média, né? Que a média ela varia ao longo do tempo. Vou voltar aqui na figura. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui a média está variando ao longo do tempo, que é essa figura verde. Apesar disso, ela meio que se estabiliza depois de uns ciclos. Isso nem sempre vai acontecer. Isso aconteceu nesse circuito porque é uma carga resistiva. Mas agora eu vou fazer com vocês uma carga capacitiva e mostrar que isso não vai dar certo se eu fizer isso aqui, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui. Ele pede no roteiro para vocês calcularem o capacitor que faça com que a tensão de saída tenha um ripple de 10 volts. Aí a gente vai ver ao longo do curso, tá? Como calcula ele. Vamos fazer de conta que eu calculei e cheguei nesse número de 166 microfarads. Então, vou pegar os 166 microfarads e vou colocar ele aqui no circuito. Então, vou voltar para o relatório. Aqui, ó. Aqui. Primeira coisa, copiei enunciado. Vou falar o que foi feito. Primeiro, o valor determinado para o capacitor, de acordo com a fórmula X, que é a fórmula que vai estar lá no roteiro, foi de 166 microfarads. O circuito da figura, aqui tá errado também, ó, o circuito da figura 5 foi simulado usando análise do tipo transiente, com T-stop de 100 milha, max step size de 10 micro e data a partir de 0 segundos. Coloquei a figura aqui, novamente, e coloquei legenda falando que é um retificador de meia onda com filtro capacitivo. Tá? Daí, na sequência, apresenta as formas de onda da tensão na carga e meça a tensão média e o ripple na carga. Então, tá aqui, ó. Eu fiz isso. Coloquei em verde. Ainda tá sem legenda porque não é a resposta certa, tá? Mas aqui em verde, eu tô com a tensão na carga e em vermelho, eu tô com a média. Essa média, por mais que ela esteja ficando meio constante, ela varia ao longo do ciclo. Por quê? Porque eu estou levando em conta aqui esse instante inicial, que a média era 0. Para evitar isso, para deixar isso aqui o máximo possível mais confiável, eu posso mudar meu parâmetro de simulação. Tá? Se eu quero excluir o primeiro ciclo da análise, eu venho aqui no meu PSpice, ou no seu programa que você vai utilizar. Tá? Você vem aqui no Profile da simulação
e manda ele começar a salvar dados somente depois do primeiro ciclo. No caso, uma fonte senoidal de 60 Hz, né, são 16,6 milissegundos, é isso? 16,6 milissegundos. Fazendo isso, vamos dar simular. E ó, ele cortou aquele transiente inicial. Cortando aquele transiente inicial, a média começa a ser calculada apenas com os dados que eu quero. Então, ó, aqui ela fica muito mais estável. Tá? Agora, uma pergunta que é importante. Aqui, quando eu vou fazer uma pergunta que não é tão crítico para a nota do relatório, tá? Mas é interessante de qualquer forma. E que ponto vocês acham que é o melhor ponto para medir a média? Seria no pico da onda triangular? Ou na parte de baixo dela, no meio? Alguém arrisca? Acho que embaixo. Oi? Acho que embaixo, não? Embaixo. Por quê? Vamos pensar aqui, ó. O ciclo da onda, ela começa aqui embaixo, né? Na verdade, ela começa nesse ponto que eu estou com o mouse, tá? Ela começa aqui e ela se repete a cada 16 milissegundos. Então, o melhor ponto para medir a média seria aqui, ó. Seria nesse ponto. Seria após completar exatamente um ciclo. Então, eu posso medir ela aqui, ou posso medir ela aqui, aqui. Se eu medir um pouco para cima, um pouco para baixo, não vai fazer tanta diferença no relatório, a gente não vai levar em conta, mas sempre que possível, faça uma média após o número inteiro de ciclos, tá? Só um detalhe aqui. Ô, Eric, eu tenho uma pergunta. Você pode abrir aquela janela que você usou para descartar o transiente, por favor? Ah, tá. Para o anterior você fala, né? Isso. Tá. Aqui, ó. No PSpice, no caso, tá? Ela vai Sim, estar aqui, ó, isso. editar profile de simulação. Certo? Ali na esquerda, ele fala, o tipo da análise tá time domain transient. Isso. Seria melhor, tipo, descartar o transiente por aí? Talvez pegar Então, não sei se tem alguma opção que você pode selecionar que ele só pegue depois de estabilizado. eu acho que não tem. Tem que dar uma olhadinha, mas ó, o que ele dá aqui, ó, são 4 opções. É o bias point. O bias point ele vai só calcular nenhum gráfico, ele vai só calcular tensão no circuito, tá? Não é o que a gente quer. E DC sweep e AC sweep é quando você quer que alguma coisa do circuito varie. Por exemplo, você quer que a sua fonte de entrada não seja uma senoide, mas seja uma fonte constante que varie de 0 a 10 volts. Sabe quando você quer traçar a curva característica de algum componente? Você quer medir tensão e corrente. Por exemplo, para 1 volt a corrente é tanto, para 2 volts a corrente é tanto, para 3 volts a corrente é tanto. Quando eu quero fazer esse tipo de gráfico, que não é no tempo, mas sim um eixo, uma tensão versus uma corrente, eu utilizo DC ou AC sweep. No caso que a gente quer, é no domínio do tempo mesmo, esse transiente. Não tem como descartar. Teria que realmente vir aqui no Start Save Data After e colocar. Tá? Nesse caso aqui do circuito, ele não vai ser tão impactante. Tá vendo que não mudou tanto a média. Mas em alguns casos, ele pode fazer diferença. Tá? Então, sempre é só tomar cuidado na olhar a figura. Se quiser simular sem cortar o tempo inicial, vocês podem, mas observe o que está acontecendo e se achar algo estranho, daí vocês pensem um pouco, podem chamar a gente, os PEDs, os professores, e discutam se aquilo é importante ou não. Tá? Isso é outra coisa, pessoal. A gente, os PEDs vai estar sempre disponível aí para vocês, ajudar na simulação do PSpice, então aproveitem. A gente realmente quer que vocês tirem nota máxima, tanto nos resultados, tá? A gente quer que todo mundo consiga simular os circuitos certinhos. O que a gente não vai poder ajudar tanto, a gente vai tentar, no limite, né, é na discussão. A gente não vai poder dar a resposta da discussão. Mas sempre que possível, entre em contato com a gente. Ô, Eric. Oi. Esse link que você colocou aqui no chat, eu tentei entrar lá, eu coloquei o meu login da Unicamp,
Mas ele não autorizou. Eu tive que solicitar uma autorização, que eu acho que vai para o seu e-mail para você autorizar. Alguém mais tentou aí? Eu tentei também e não tive autorização. Não é assim, Com o login da de novo ali no Unicamp? compartilhar. Usei o login da Unicamp. Aí tem o receber link Unicamp compatível. Tá. Eu usei meu login da Aí. Unicamp. Eu vou compartilhar com vocês direto esse outro arquivo, pode ser? Que já tá as coisas. Daí vocês podem ver com mais calma depois o texto. Eric, Aí, pronto. Diga. a gente veio um pouco atrasado, eu não sei se você já falou, mas vai ter algum horário assim durante a semana que a gente possa tirar dúvida do software com você ou com outro pad? Assim, a gente se organizou com os pads, cada um vai ficar um dia de plantão. Eu não sei se... Primeira coisa é quanto à escolha do software, tá? No PaySpice a gente vai conseguir ajudar o máximo possível vocês com qualquer dúvida, porque a gente já tem domínio dele e foi o software escolhido padrão para a disciplina. Se alguém for utilizar algum outro software, tem a Mac, a Linux, a gente tem o tópico lá da discussão. Vocês podem tentar primeiro simular a máquina virtual, usar o Wine para rodar o PaySpice. Se caso nada der certo, tem os softwares alternativos. A gente pode tentar ajudar vocês nesses softwares alternativos falando se a coisa está certa ou errada. Mas talvez a gente não consiga dar o mesmo suporte que a gente vai dar com o PaySpice, tá? A não ser que algum pad, eu não sei, tem que ver com todos os pads, se algum deles tem já prática com algum outro software. Mas, respondendo a sua pergunta original, eu só tenho sempre disponível na segunda-feiras, todas as segundas, durante a tarde. Se alguém me chamar, eu vou estar disponível. Mas se alguém quiser mandar também e-mail de dúvida, também está disponível, tá? Ô, Eric, uma coisa também, lá no módulo passado, vocês colocaram um aviso falando que sobre as correções, né, sobre recorreções dos testinhos do módulo passado, e lá falava que o tamanho máximo para os PDFs era um valor que eu não lembro mais. Isso continua para os relatórios e para as listas desse módulo, ou aquilo era só para o módulo passado? Acho que desse modo vai estar um pouco maior, né? Porque o relatório é Sim. Se bem que como ele é um PDF digitado, não é foto, né? Acaba sendo até menor o arquivo final. Eu gerei que um relatório meu deu tipo 2 megas. Não é para dar muita coisa grande, não. É para caber nos Mas a 5 megas. lista é um pouco maior, né? Do que a lista vai ter um tamanho maior lá, fiquem tranquilos. Só que sempre mandem PDF pra gente, não usem zip e nem mandem JPEG, porque senão a gente tem uma plataforma do Moodle para corrigir e a gente vai direto pro Moodle. Quando vocês mandam zip ou JPEG, a gente tem que fazer download, abrir no computador, tá? Então mandem direto PDF. Eric, sobre os programas que pode usar o KiCad? Porque eu só tenho Linux, eu não tenho Windows. KiCad que você falou? KiCad, isso. Eu nunca vi esse, já utilizava ele? Então, não, mas eu pesquisei e aparentemente, tipo, ele tem um editor de circuitos e um negocinho que chama NGSpice para fazer a simulação. Esse NGSpice eu acho que é uma das opções que eu vi que eram possíveis a gente utilizar. Essa única coisa que pode só acontecer no uso desses softwares, desses outros softwares, é que existe uma biblioteca padrão de circuitos, né, de componentes. No caso do PaySpice, ele tem vários componentes comerciais. Então, eu quero um diodo 4001, 4002, 4003, estão todos lá. Agora, alguns outros softwares talvez falte um componente ou outro. Daí o que vai acontecer é que vocês vão ter que mandar e-mail para a gente, dizendo que o software de vocês não tem aquele componente e pedindo para a gente trocar por outro componente.
Tá. Tá? Mas, então pode usar. Precisa enviar um e-mail antes, alguma coisa do gênero, para usar? Não, Não. nesse caso não. O que a gente não quer é que vocês usem MATLAB e Simulink, porque eles usam aproximação ideal de diodo. Para eles, o diodo, quando conduz, é 0 volts. Dê uma olhada nesse software que você está usando aí. Já no primeiro exercício que você for fazer, na hora que o diodo conduz, se a tensão nele não é 0. Ele tem que ter uma tensão ali pequena, mas tem que ter. Se ele estiver considerando ideal, daí você fala com a gente, porque daí vai dar algum problema, tá? Tá. Mas eu acho que se ele usa NG Spice é para ser um modelo real, não é para ser ideal. Tá bom. Tá? Obrigado. Imagina. Pessoal, eu vou continuar aqui. Então aqui, ó, o jeito certo de fazer a questão 2. Eu peguei, reescrevi o enunciado, fiz aquela introdução que eu sempre faço, falando que, ó, vou ler aqui com vocês. O valor determinado por capacitor, de acordo com a fórmula X, foi 166 microfarad. O circuito da figura 5 foi simulado usando análise do transiente, com tal. E aqui, ó, start save data de 16,6 milissegundos. Eu escrevi aqui que eu mudei aquele parâmetro. Coloquei a figura, coloquei a legenda dela. Letra A, copiei o enunciado da letra A, que é para medir a tensão média e o ripple da carga. E coloquei aqui a figura. Então, em vermelho tem a tensão e em verde tem a média. Daí eu usei os cursores, tá? Eu posicionei eles, ali o verde e o vermelho, para medir tanto o ripple quanto o valor médio. Então, a legenda aqui embaixo. Forma de onda na tensão do circuito retificador de meia onda, apresentado na figura que seria a figura 5, com filtro capacitivo. Em vermelho, apresentada a tensão na carga, e em verde, a tensão média na carga. O cursor foi usado para medir a tensão de ripple de 8,8 e a tensão média de 94,8. Que é a discussão, ó. Novamente, curta, 8 linhas. Vamos lá. A presença do capacitor permitiu que a tensão de saída se mantivesse com um valor mais constante e uma tensão média maior. Quando vocês simularam o primeiro circuito e esse, o que mudou daquele circuito para esse? Antes, vou voltar ali em cima. Antes, aqui, essa figura. Antes a tensão estava variando de 0 até 100 e voltava para 0. Agora não, ó. Agora minha tensão, ela está quase constante. Ela está tendo um ripple, uma variação, mas ela está meio constante. Então isso mudou de um circuito para o outro. Então é importante vocês escreverem o que estava acontecendo, o que mudou de um circuito para o outro. Então eu escrevi isso. Daí eu escrevi na sequência. E isso se deve ao fato do capacitor prover corrente à carga quando a tensão de entrada se torna menor que um certo valor. De fato, a gente mediu tensão de ripple de 8,8 e valor médio de 94. Daí eu discuti aqui embaixo ainda. Ó. O valor de ripple ele está próximo dos 10 volts desejado pelo enunciado, o que valida o nosso projeto. Essa diferença de 8,8 para 10, provavelmente ela se deve ao fato do diodo não ser ideal. E os cálculos eu fiz como se fosse ideal. Então eu escrevi isso aqui. Por fim, notamos que a frequência se manteve a 60 Hz. E olha aqui, ó, motivo já discutido na questão 1. Se alguma coisa você vai repetir a questão 1 para a questão 2, não tem que explicar de novo. Pode falar que você já discutiu isso, só escrever que você já discutiu. Tá? E agora aqui o último item. Apresenta as formas de onda da tensão e da corrente no diodo. Meça a tensão de condução, a tensão reversa e a corrente de pico. Vou voltar aqui para o PSpice. Ó. Vamos fazer juntos aqui, tá? Eric? Oi. Eric, a tensão de ripple, ela é, digamos, metade da diferença de tensão entre o valor mínimo e o valor máximo ali, né? É isso? Depende de como ela é definida. Pode ser da média para as pontas, pode ser ripple de pico a pico. Tá? Entendi, mas se você não fala nada, se você não fala que é de pico a pico, em geral o ripple é se só... Se o roteiro tiver margem para duplo entendimento, basta na hora de você responder, você falar o que você está considerando.
No Mas seu assim, caso, diga, pode dizer. no seu relatório, o Ripple você considerou o quê? No meu caso, eu considerei que era de pico a pico. Certo. Tá? Obrigado. Mas eu acho que no relatório 1, 2, no 2 e no 3, ele define melhor isso. É que esse relatório 0 eu fiz hoje e isso acabou passando, tá? Mas no relatório está melhor definido. Tá bom, obrigado. Tá? Bom, então a gente quer a tensão e corrente nos diodos, né? Vou colocar aqui a tensão no diodo. A tensão no diodo seria a tensão antes e a tensão depois no diodo, um menos o outro. Tá? Só para confirmar aqui, ó, se eu tivesse feito ao contrário, ela teria dado uma tensão positiva indo para 0, né? Vou inverter aqui para mostrar para vocês. Assim, ó. Isso aqui. Agora, ó, ela está indo de 0 até quase 200. A tensão de condução do diodo nunca é maior do que 0,7, 0,8. Então, o que estou plotando aqui, na verdade, é a tensão reversa. Se eu quiser a tensão de condução no diodo, no sentido convencional do diodo, seria o contrário. Então, tá assim. Só para confirmar, ó, quando é semiciclo negativo, ela está na tensão reversa, negativa, e quando estou em condução, eu dar um zoom, ó, ela fica ali constante, em quase 1 volt. Tá? Vou voltar aqui. Vou criar outra janela e vou colocar corrente no diodo. Então, aqui, corrente no diodo. Tá aí também. Bom, dá para ver a corrente aqui e dá para ver a tensão embaixo. Lembra que no exercício anterior eu tive que fazer 2 figuras porque a tensão de condução não dava para ver direito? Existe uma alternativa aqui, que é nessa mesma figura da tensão, a figura de baixo, colocar 2 vezes a mesma figura. Vou mostrar para vocês. Ó. Eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Veja aqui embaixo, ó, que eu dupliquei a onda no mesmo gráfico. Tem 2 ondas iguaizinhas. Só que eu vou pegar uma delas e vou colocar num eixo diferente. Então, eu vou criar 2 eixos. Aqui já está criado, tá? Ó. E vou mover elas para um eixo diferente. Vejam aqui na legenda, na parte de baixo do gráfico. Tem um símbolo quadrado com o número 1, ΔD, ΔV do diodo. Tem o símbolo quadrado com o número 2 e o ΔV do diodo. Esse quadrado aqui com o número 1 e 2 é o eixo 1 ou 2. Então, eles são eixos diferentes. Eu vou pegar agora um dos eixos, esse segundo eixo, vou dar 2 cliques em cima, mais ou menos, ali do 0 dele, e vou mudar o valor do eixo. Eu vou usar um valor simétrico para que o 0 continue no 0, tá? Eu não quero que o 0 se desloque em relação ao outro. Vou colocar de menos 2 até mais 2. Ó. Agora aqui, dá para ver na mesma figura, tanto a escala maior quanto o zoom da condução. Então, se eu pegar agora o meu cursor aqui, ó, o cursor, e vou mover ele ali no pico da corrente, tanto para medir a corrente como medir a tensão de condução, e outro cursor eu vou colocar na tensão mínima, que seria a tensão reversa. Isso aqui, tensão reversa, quem ainda não estudou diodos, ainda vai estudar, não tem problema, tá? É só para a gente entender o relatório, depois vocês assistem mais para frente o vídeo para poder entender melhor. Bom, então aqui, ó, eu tenho o meu resultado da medição, eu tenho o cursor Y1, que é o vermelho, Y2, que é o verde, e tenho o delta também, que é um menos o outro, aqui na telinha, tá? Vou voltar lá para o nosso relatório. Tá aqui, certo? Tensão e a corrente. Legenda, figura 7. Formas de onda do diodo D2, do circuito retificador de meia onda, apresentado na figura 5. No gráfico superior, em verde, é apresentada a tensão direta no diodo, e em vermelho, a mesma tensão, só que numa escala de menos 2 mais 2 volts. No gráfico inferior, é apresentada a corrente direta no diodo. O cursor foi usado para medir VD1 de quase aproximadamente 1 volt, corrente de pico, aqui, ó,
de 2,5 ampere e VD1 de pico reverso de menos 193 volts. Agora vem a discussão. Essa discussão foi um pouco maior porque é a última parte do exercício. Então aqui, ó, pela figura 7, que é essa figura que eu mostrei agora, a gente percebe a atuação no retificador de meia onda com filtro capacitivo. O capacitor ele se carrega por breves instantes quando a tensão na entrada é maior que a tensão no capacitor. E nos instantes seguintes se descarrega lentamente ao fornecer corrente para a carga. Daí eu escrevi, medimos a corrente de pico e notamos que ela chega a até 2,5 amperes. Isso tem que comparar agora com o resultado anterior. No resultado anterior, se vocês pegarem lá, a corrente de pico era 9,9 miliampere. Então era muito menor. Então vocês têm que escrever aqui que ela aumentou muito. Então eu coloquei comparativamente maior que a situação sem capacitor. Por que isso está acontecendo? Vocês escutem também. Isso era esperado, pois o capacitor se carrega completamente durante poucos milissegundos quando o Vin é maior do que a tensão no capacitor. Toda a energia que é entregue no resto do ciclo à carga deve ser armazenada no capacitor em um pequeno instante de alguns milissegundos. Então essa é a razão daquele pico de corrente tão grande. Tá? Daí que, além disso, verificamos que a tensão reversa, nesse caso, chega até 194 volts. Vamos comparar de novo com o caso anterior. No caso anterior, ela ia até 100 volts. Aqui aumentou. Então, eu vou comentar. Isso também era esperado, pois no primeiro caso, a carga está submetida a 0 volts durante o semiciclo negativo da entrada. Já no caso atual, a carga é submetida a uma diferença de tensão devido à existência do capacitor, que mantém a carga em 94 volts, e quando o VIN ele atinge menos 100, você tem uma delta V de 100 mais 94, que é 194. Vou voltar na figura para mostrar. Ó. Aqui, ó. Sem o capacitor, quando não há condução, a carga está em 0 volts. Então, o valor mínimo que a tensão vai atingir é o valor mínimo da senoide, que no caso é 100. Então, ela atinge no máximo 100. Já que, com o capacitor, eu mantenho a carga sempre próximo de 94 volts. Então, quando a entrada está em menos 100, ela vai somar menos 100 com 94, vai dar 194. Isso vocês vão ver no curso, é uma das desvantagens do retificador de meia onda sem o TEP central. Vocês vão ver depois, tá? No caso da nossa simulação B2, vai ser um retificador de onda completa. Então, isso não vai acontecer. Bom, para terminar, aqui. Por fim, notamos que VD1 apresentou um valor próximo à situação anterior. Lembrem que antes era ali 0,8. Houve, porém, uma pequena diferença que é devido ao comportamento exponencial do diodo. Como a corrente de condução agora é muito maior do que antes, 2,5 e antes era 10 mili, é esperado um VD1 maior. Vocês vão ver isso também na disciplina. Lembra que, para quem já viu, né, a corrente no diodo ela depende exponencialmente da tensão no diodo. Então, se eu tenho uma corrente muito maior, minha tensão de condução vai ser maior, só que de forma logarítmica. Né? Então, ela aumenta só um pouquinho. É isso, pessoal. Aqui é a conclusão final. Aqui, ó, conclusão final. Não existe conclusão final no trabalho. A gente não quer um trabalho científico. Então, não tem espaço para vocês colocarem uma conclusão final. As discussões que vocês tiverem, elas devem ser feitas ao longo do relatório, tá? Por fim, deixa eu ver aqui. O que eu quero salientar aqui é façam ele o mais direto possível, só que sem deixar nada subentendido. Como vocês podem fazer isso? Ó, considere que o engenheiro que não está fazendo esse curso e que talvez não tenha acesso ao roteiro, leia o seu relatório. Ele deve ser capaz de entender tudo o que você fez. Ele deve ainda ser capaz de visualizar os resultados de forma integral. Isso é aquilo que eu falei lá no início. Não adianta vocês colocarem uma figura que esteja com resolução que não deu para enxergar. Ou, por exemplo, voltar aqui ó, na figura. Tá vendo que aqui embaixo tem o eixo
do tempo, e aqui na parte do lateral tem o eixo da tensão e da corrente, né? Dependendo do zoom que você dá, esse número fica muito pequeno e não dá para enxergar direito. Então tome cuidado sempre de que na hora de colocar no relatório os dados estejam sempre visíveis. Tem uma coisa que dá para fazer no PaySpice, uma dica. Eu acho que aqui, ó, vocês vão em Windows, Display Control. Não é que não. Windows. Aqui, ó. Aqui em ferramentas, em Tools, você vai em opções. Tem aqui para vocês selecionarem o fundo do seu gráfico. O padrão é preto, mas se vocês quiserem, ó, é para pôr branco. Tá? Daí eu teria que pegar as cores dos gráficos e mudar, porque eles estão em cores claras, né? Vocês podem pegar e mudar a cor do gráfico das linhas para ficarem mais escuras. Só uma dica que eu dou, tá? Quem quiser, pode também pegar o resultado, exportar os dados do PaySpice para o MATLAB e gerar um gráfico a partir do MATLAB. Também é uma opção. Tá? Por fim, ó, cuidar das legendas. Aquilo que eu falei, elas devem ser sempre indicar tudo que esteja no gráfico, todos os traçados, falar tal traçado da cor vermelha é tal coisa, da azul é tal coisa, o circuito que eu simulei é aquele da figura 1, e sempre ele deve ter informações suficientes para que qualquer pessoa que bata o olho ali na figura consiga entender o que é aquela figura. Isso vale tanto para esse relatório, como às vezes para uma apresentação do TCC, para um banner, alguma apresentação. Na maior parte dos casos, a pessoa vai direto na figura e quer entender o que ela significa sem ler o restante do texto. Então, quanto mais completa, mais direta for sua legenda, melhor. Tá? É isso. Acho que é isso, pessoal. Vocês... Dúvidas agora? Eric. Então, primeiro eu queria agradecer, né? Porque eu acho que essa live, pelo menos a mim, me ajudou bastante a entender o que está esperado, a cara do relatório, e eu acho que, né, esse documento vai ser bem útil na hora de elaborar o relatório também, para a gente para eu ter mais confiança do que eu estou fazendo e da maneira que vocês vão corrigir. Eu tenho uma dúvida, mas ela não é muito relacionada com isso. É sobre os testes futuros. É uma pergunta só, de uma recomendação sua. Eu faço agora ou faço daqui a pouco? Não, dúvida. Vamos ver se alguém tiver mais alguma dúvida. Primeiro vamos tirar então sobre o relatório. Sim. Depois a gente abre para você fazer 2 testinhos, pode ser? Ô, Eric, eu queria perguntar uma coisa aí sobre o PaySpice. Quando você quer obter o valor mínimo ou o valor máximo de uma curva, tem que ser pelo cursor, porque não vai dar uma coisa tão precisa. Dificilmente você vai conseguir no cursor posicionar exatamente em cima do fundo do poço ou do pico da curva. Vamos lá, então. Ó. Vou pegar aqui, primeiro vou voltar naquele fundo preto, que eu acho que no momento está melhor, né? Então, vou pegar aqui. Tá. Vamos pegar, então, a corrente, tá? A parte de cima. Vou deletar a parte de baixo. Tá aqui. A primeira coisa, tem 2 formas de medir no PaySpice. Tem com cursor e tem com funções. Com funções, vocês clicam 2 vezes aqui na parte de baixo do gráfico, na sua equação que você está querendo editar, que eu cliquei 2 vezes. E aqui embaixo, o Trace Expression, vai aparecer os seus parâmetros. E do lado, a parte direita dele que estou mexendo, tem várias funções. Entre elas, a mais importante é a média, tá? E sei lá qual outra importante média. Máximo e mínimo. Então, máximo e mínimo você tem que tomar cuidado aqui. Porque se a figura se comportar bem, que nem essa aqui, tudo bem, dá para usar. Mas sempre que possível a gente usa cursor, tá? Daí vai depender de caso a caso. Você tem que
ver a figura e ver se é possível ou não usar. Mas eu vou ensinar um jeito aqui que é fácil medir com cursor. Não tem erro, tá? Que são as ferramentas aqui do PaySpice, ó. Primeiro, vocês têm dois cursores, o vermelho e o azul. Para mexer em um, você usa o botão esquerdo do mouse e o outro botão direito. Então, eu mexo um ou outro, tá? No caso, eu vou querer mexer com o vermelho. Então, eu vou colocar o azul lá pro canto e vou mexer com o vermelho. Tá vendo aqui na parte de cima, eu tenho no mouse algumas quadradinhos azuis? Tá? Esse aqui, ó, ele vai apontar para o pico da minha curva. Vou clicar nele. Aqui não funcionou. Para isso funcionar, eu tenho que colocar mais ou menos dentro da figura que eu quero analisar. Não seria melhor você dar um zoom nessa área aí, fazer uma janela com zoom? Isso. Agora sim, ó. Clicar no botão errado. Vocês têm que selecionar, ó, essa opção aqui, cursor máximo, cursor mínimo. Então, ó, vou pegar, clicar em cursor máximo, e foi direto ali para o máximo. Agora vai pegar o azul, botão direito, ó, vou colocar ele aqui, e vou clicar agora no cursor mínimo. Ele colocou ali também no mínimo. Agora eu vou pegar aqui, cadê o meu resultado? Sumiu daqui. Tá aqui. Pegar o máximo de um e o mínimo do outro. Pro mínimo. Daí aqui, ó, se eu ver o delta, y menos y2, eu tenho aqui o 2,5. Nesse caso é igual ao valor de pico porque o valor mínimo é 0. Tá? Eu vou simular com vocês aqui esse mesmo circuito se não tivesse tomado aquele cuidado de pular o transitório. Vou tirar o Start Save Data After e vou colocar 0. Ver o que acontece, tá? É aqui que daria errado usar a função. Ó, tá aqui. Você percebe que no primeiro ciclo, o valor aqui da corrente está muito maior do que no ciclo seguinte? Isso aqui é o valor de pico da primeira condução do diodo para carregar o capacitor pela primeira vez. No relatório, se eu estou pedindo um valor de pico repetitivo, eu não quero considerar ela. Então, não dá para usar aqui a função measure. Não dá para pegar aqui e usar máximo e mínimo porque ele vai calcular errado. Por isso que o cursor sempre é mais seguro, porque você sabe o que realmente está medindo. Eu prefiro usar o cursor, mas vai de cada um. Desde que você tome cuidado para filtrar o que você não quer que seja medido. Se você posicionar o cursor aí no ponto onde está, se você apertar aquele botão azul lá do máximo, ele pega esse máximo próximo à posição que o cursor está, ou ele pega o máximo maior lá da esquerda? Esse aqui ele pega da tela inteira. Tá? Vou clicar aqui, ó. Mas se você der um zoom só naquele máximo menor, que é o do meio da tela, aí ele vai pegar o máximo. Pegar desse aqui daí, ó. Aqui. Ele pega esse aqui. Tá? Ele sempre pega o máximo da área onde está o zoom, né, Tigo? Da área que está o zoom. O cursor, sim. Agora, a função não. A função vai pegar a tela inteira. Entendi. Aquele máximo da função lá, ele vai pegar esse pico maior da esquerda, mesmo que ele não esteja aparecendo na tela, porque você deu um zoom. Se eu não me engano, sim. Vamos tentar fazer aqui para ver. Vou dar um zoom aqui no pico menor, tá? Opa. Um pico menor. E vou editar aqui para aparecer o máximo. O máximo da corrente. Vou dar escala que não dá nem para ver. Ó, o máximo, ele plotou aqui como verde. Ali em cima. Tá vendo? O máximo não é o máximo desse pico, ele é o máximo daquela outra, primeiro pico. Ó. Daria para você usar a função, mas teria que filtrar ele. Para filtrar ele, você tem que usar, ir lá no profile da simulação e cortar o primeiro pico.
mais, pessoal? Mais alguma dúvida em relação ao PaySpice ou em relação ao relatório, a forma de apresentação do relatório? Beleza, então, se alguém tiver, pode mandar e-mail ou, preferência, sempre quando possível, vão lá no fórum do Moodle e criem um tópico lá, porque daí a gente responde para todo mundo e fica mais acessível para os colegas que tenham às vezes a mesma dúvida que vocês, tá? Agora, sobre o testinho, quem queria perguntar? Oi, é só que eu dei uma olhada nas descrições dos testinhos futuros, né? E pelo que eu entendi, a partir do testinho 3 e o 4 vão ter vão ser um pouco diferentes em relação ao que a gente fez e o 2, né? Eles vão ser mais longos, tem menos questões e etc. Você recomenda a gente já ter terminado a lista referente a esses testinhos antes de fazer o testinho? Como você acha que a gente deve estudar para esses testinhos mais difíceis? Tá. Eu vou falar mais ou menos dos testinhos, tá? Eles são 6 testinhos, né? São divididos em três grupos. Um é da aula 1, que vai ser de física dos semicondutores. Já o terceiro e quarto testinho vão ser de diodos, o diodo circuito simples ou característica do diodo. E o teste 5 e 6 vão ser circuitos que envolvem diodos. Entre eles, esse circuito que eu fiz com vocês, de meia onda completa, Zeners, tá? Vocês vão ver mais pra frente. Então, a divisão é mais ou menos essa. E sempre, o primeiro teste de cada módulo ele é mais teórico e o segundo ele tem um pouco mais de conta. Então, o teste 2, não que ele vai ter conta, mas talvez ele tenha alguma coisa mais de números, tá? Coisa mais assim de engenharia. Agora, quanto ao teste 3 e 4, principalmente o 4. O 4 são apenas 3 questões e ela nem é de questionário. Ela vai abrir lá para vocês vão fazer usando folha, usando calculadora, ou o que vocês preferirem, e vão dar um resultado lá e a gente vai corrigir, não vai ser a correção automática. Então vai ser um pouco mais demorado, realmente. E para estudar para eles, eu acho que a lista sempre é necessária, né? Porque vai testar se você está entendendo o assunto, mas os testinhos são baseados na aula. Então, se você viu a aula e no caso da aula que tenha exercício numérico, você foi lá, pegou o papel e refez o exercício que o professor fez na aula, no vídeo, eu acho que já é suficiente. Tá? Eu acho que no caso da aula do diodo, que é a parte do teste 4, além da aula do professor Pedro, tem um PDF lá junto de resolução de um circuito, que foi eu que fiz. Tudo que está ali no Moodle, a gente considera como aula. Então, abram os arquivos lá, aprendam as técnicas, que é o suficiente para fazer o testinho. A lista, ela é mais para vocês treinar para a prova que pode ter no final do semestre, né? Isso a gente não sabe como vai ser. Pode ter uma prova online ou presencial, dependendo das circunstâncias. Mas a lista é mais para treinar, para você se avaliar, primeiro de tudo, né? E segundo, para preparar para a prova. Mas para o testinho em si, se você ver as aulas e fazer os exercícios que o professor passou e ver o material extra que está lá, já é suficiente. Beleza? Eric, você vai pôr esse vídeo no YouTube para a gente ver? Vou pôr no YouTube. Tá, beleza? A parte principal desse vídeo era para tirar as dúvidas do relatório em si, né? A gente acabou fazendo um circuito com PaySpice, mas é mais para o relatório. Se mais para frente tiver surgindo mais dúvidas de PaySpice, a gente pode fazer também uma live tirando dúvidas específicas do PaySpice. Mais uma dúvida, pessoal? Senão eu vou encerrar aqui.
Legal. Obrigado, então, a presença de todo mundo aí. E acho que é isso. Seguindo essas regras aí, para todo mundo tirar uma nota, a gente está esperando pelo menos 70%, 80% da nota final. Fechou? Deixa eu ver aqui. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.